sobre a terra de Gossém, no Egito, quando de súbito, de todas as casas, partiram os balidos de cordeiros sendo mortos. Em cada casa, um homem segurava uma vasilha cheia do sangue do cordeiro e aspergia o sangue com hisopo nas ombreiras e vergas das portas. Dentro de poucos minutos, toda a comunidade israelita se tornou uma comunidade de sangue. Chegada a noite, todos os membros de todas as famílias em cada casa uniram-se, prontos para uma longa viagem, e puseram-se a comer carne assada dos cordeiros sacrificados. Comiam tudo, desde a cabeça até as pernas e intestinos. No meio daquela noite, todos os lares egípcios ficaram transtornados. Ouviram-se gritos pela terra toda. O primogênito de cada família egípcia havia morrido, desde a casa de Faraó até as casas mais humildes de seus servos. Todas as famílias lamentavam a perda de seu primogênito. Aterrorizado, o rei do Egito, Faraó, procurou Moisés e lhe ordenou que levasse embora todos os israelitas, que deixassem o Egito de imediato. Os israelitas se reuniram e abandonaram o Egito, partindo para Canaã, a terra que Deus havia prometido a seu pai Abraão há mais de 400 anos. Quando saíram do Egito, uma grande coluna de nuvem apareceu diante deles, a qual se transformava em uma coluna de fogo à noite, conduzindo o povo através do deserto. Esse relato do que aconteceu quando os israelitas saíram da terra do Egito é um tipo simbólico dos cristãos que abandonam este mundo pecaminoso e marcham na direção do reino de Deus. Através da história do êxodo dos filhos de Israel, nós cristãos podemos aprender a viver com máximo sucesso ao contatarmos como Deus providenciou tudo para os israelitas e como o Senhor tratou deles. As experiências deles são símbolos de nossas experiências cristãs hoje. Primeiramente, vamos examinar o significado da aplicação do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O cordeiro, em Êxodo, é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos o sangue de Jesus, pela fé, e o aplicamos às portas de nosso coração, somos libertados do poder da morte e de Satanás, porque o sangue de Jesus nos proporciona remissão de pecados. Diz a Bíblia que todos nós pecamos e decaímos da glória de Deus. Portanto, quando cremos no sangue de Cristo e o aplicamos aos nossos corações, somos purificados de todos os nossos pecados e iniquidades. Assim, aos olhos de Deus, é como se jamais houvéssemos pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda mancha de pecado e constitui um refúgio contra o julgamento vindouro de Deus. O terrível julgamento de Deus sobrevirá à humanidade quando Jesus Cristo voltar a este mundo. Neste dia, todos quantos morreram sem conhecer a Cristo como Salvador deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Certa vez, 3 caçadores foram caçar nas montanhas, mas um violento incêndio irrompeu na floresta e ameaçava queimar tudo. Os 3 caçadores, atarantados, não sabiam o que fazer. Um deles subiu a uma árvore. O segundo acreditava em suas pernas e pôs-se a correr. O terceiro caçador, sozinho, pôs-se a imaginar o modo pelo qual salvaria a própria vida. Sobreveio-lhe um pensamento de repente, como um raio. Apanhou um fósforo e iniciou um incêndio ao seu redor.
À medida que o fogo ia queimando tudo, ele pulou para o centro, já queimado, e ali permaneceu, enquanto o fogo alastrava para longe dele, em todas as direções. Quando o fogo do primeiro incêndio atingiu a área em que se refugiara o primeiro caçador, no alto de uma árvore, as chamas envolveram a árvore e o homem morreu queimado. O incêndio logo alcançou o homem que havia fugido correndo, e esse também morreu queimado. O terceiro caçador salvou-se, porque permaneceu em segurança na área da terra que se queimara antes. Esta historieta ilustra nossa salvação eterna. Algumas pessoas querem salvar suas almas e, para isso, arranjam árvores e nelas sobem. Há as árvores de filosofia humana, da religião, do esforço próprio, mas nenhuma delas pode salvar alguém. Outros estão correndo, pensando que a velocidade é salvaguarda de suas vidas, mas serão apanhadas pela morte e pelo julgamento. Há, entretanto, um lugar como aquele que foi queimado antes de ser atingido pelo incêndio, dentro do qual o terceiro caçador ficou protegido e por onde o julgamento já passou, porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. O julgamento de Deus caiu sobre ele, de modo que o Filho unigênito de Deus sofreu a morte na cruz do Calvário. Pelos seus sofrimentos, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. O julgamento de Deus passou por cima dos sofrimentos de Cristo. Quando colocamos nossa vida em suas mãos, ficamos num lugar que o julgamento de Deus já atingiu. Se não formos para o seio de Cristo, não há lugar para nós onde possamos ser protegidos do julgamento de Deus. O sangue de Jesus Cristo também nos livra da escravidão de Satanás. Satanás mantém as pessoas sob escravidão mediante o pecado, mas desde que tenham sido perdoadas e recebido a justiça de Deus como dádiva do Pai Celeste, Satanás não tem nenhum direito, desculpa, para apanhá-las de novo sob sua escravidão. Quando uma pessoa se torna cristã e recebe esse conhecimento, livra-se imediatamente das correntes de Satanás e se livra da escravidão do pecado. É por essa razão que precisamos aplicar o sangue de Jesus às portas de nosso coração e mantê-lo ali, a fim de impedir que Satanás venha tocar em nossa vida. Da manhã até a noite, deposite sua confiança e fé no sangue de Cristo, porque esse sangue é a única proteção contra o julgamento vindouro de Deus, bem como contra os ataques satânicos. Em segundo lugar, os israelitas comeram a carne do cordeiro. O cordeiro havia sido assado e devia ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. Esse pão era o símbolo dos sofrimentos de Cristo, suas dores agudas e provações amargas. Foi exatamente por essas experiências que Jesus passou há quase 2000 anos atrás. Ele caminhou até o Gólgota e foi pregado numa cruz. Foi levantado entre o céu e a terra durante 6 horas, passando por grande sofrimento. E na maior agonia ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sofreu as mais horrendas dores e seu sofrimento foi tipificado no ato de os israelitas comerem o cordeiro pascal com ervas amargas e pão sem levedo. Hoje, quando constatamos quanto sofreu o Senhor para nos libertar, deveríamos chorar de tristeza e com amargura no coração
arrepender-nos de nossos pecados e nos tornarmos como pão sem levedo. O pão sem levedo significa que devemos purificar nossa vida, confessar nossos pecados, andar sem pecado, vir a Jesus Cristo e participar de sua carne. Como podemos comer a carne de Cristo? Jesus disse no Evangelho de João que se quisermos ter vida, devemos comer sua carne e beber seu sangue. Muitos judeus, depois de ouvir esse sermão, deixaram de seguir a Cristo, visto que não podiam aceitar esse tipo de ensino. Mas a Bíblia nos diz, em João, capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim é que a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa palavra tornou-se carne, ela se tornou Jesus. Portanto, a palavra escrita é a carne de Cristo e devemos alimentar-nos da palavra de Cristo. Diz de novo a Bíblia, em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, como você vê, Jesus está dando-nos sua carne, a saber, a palavra de Deus. A ordem aos israelitas era que comessem toda a carne assada do cordeiro, de modo que pudessem adquirir forças para atravessar o deserto. Se nós quisermos ter forças que nos possibilitem atravessar o deserto deste mundo, com todo sucesso, com todas as vitórias, precisamos comer a palavra de Deus de modo regular. Assim como os israelitas jamais poderiam reunir forças para atravessar o deserto vitoriosamente, sem que primeiro tivessem comido a carne do cordeiro pascal assado, assim também não há vitória para o cristão que não se alimenta com regularidade das Sagradas Escrituras. Por que é necessário que se leia continuamente a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos purifica. Diz a Bíblia, em João 15, 3 e 4, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Se você não receber purificação constante da parte do Senhor Jesus, você perde seu poder e o direito de habitar no Senhor. Para habitar em Cristo constantemente, precisamos estar limpos. E para limpar nossa vida, precisamos ler a palavra de Deus com regularidade. A palavra penetra em nosso coração, mostra-nos a nossa situação, e enquanto confessamos nossos pecados, somos renovados, purificados pelo sangue. A palavra também cura. Diz-nos a Bíblia no Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Muitas pessoas doentes em hospitais e em seus lares me pedem que eu vá até elas e lhes imponha as mãos para que fiquem curadas. Todavia, se não aceitam o Evangelho, não me dou ao trabalho de ir até essas pessoas, porque não sou eu quem cura, é a palavra de Deus falada pela minha boca. A cura vem mediante a palavra, e nós estamos pregando a palavra que cura. Não somos curandeiros. A palavra de Deus é o poder do Espírito Santo e que realizam a cura. Se constantemente meditarmos na Bíblia e dela nos alimentarmos, ela purificará e curará nossas vidas físicas e espirituais.
bem como resolverá nossos problemas domésticos, profissionais e pessoais. Leia a palavra e mantenha a cura em seu coração, em seu corpo e em sua alma, bem como em seu lar e na sua vida diária. A palavra também pronuncia sabedoria e julgamento. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando passamos pela vida, neste mundo, com frequência nos sentimos como que cegos, ou como se estivéssemos num beco sem saída. Recebemos luz e sabedoria ao lermos a palavra de Deus. Se você ler a palavra e meditar nela com regularidade, o Espírito Santo revelará a você o profundo significado das Sagradas Escrituras e partilhará com você a sabedoria e a luz. Isto o capacitará a desenvolver o tipo certo de julgamento decisório e a ter a sabedoria de quem vive vitoriosamente nesta vida. A palavra de Deus nos dá nutrição espiritual, de tal modo que crescemos em Cristo. Nenhum pai ou mãe deseja que seu filho sofra subnutrição e não cresça. Deus quer que você continue a crescer na graça e se torne um gigante espiritual em Cristo. 1 Pedro 2,2 diz o seguinte: Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Assim, se com toda a sinceridade desejamos o leite da palavra e comemos a palavra, esta se torna nosso nutriente, alimento de nossa alma, e crescemos espiritualmente e nos tornamos mais fortes no Senhor Jesus Cristo. Assim como os israelitas receberam a ordem de comer toda a carne do cordeiro, desde a cabeça até as pernas, Deus também nos pede que comamos toda a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, do Gênesis até o Apocalipse. Se pudermos digerir a palavra de Deus, cresceremos espiritualmente, ficaremos mais fortes e poderosos. Em terceiro lugar, quando os israelitas saíram do Egito, de imediato, uma coluna de nuvem apareceu diante deles. Durante o dia, a coluna era uma nuvem, e à noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto até Canaã. Quando saímos deste mundo pecaminoso, Deus nos dá uma coluna de nuvem e de fogo, o Espírito Santo, que habita em nosso coração. O Espírito Santo nos conduz todos os dias pelo deserto deste mundo até chegarmos a Canaã celestial, na presença do Eterno. O sol brilhava e aquecia demais os israelitas na caminhada pelo deserto, mas essa coluna de nuvem era uma sombra permanente, protetora, que os abrigava contra os raios do sol, capazes de queimá-los. À medida que vamos atravessando este mundo efervescente, passaremos por provações, tribulações, épocas de problemas capazes de queimar-nos o coração, mas o Espírito Santo é um conforto e uma fonte de alegria e paz. Sem a presença desta sombra protetora do Espírito Santo, que nos protege contra o sol torrido deste mundo, não podemos viver uma vida bem-sucedida. A coluna de fogo também constituía proteção contra quaisquer inimigos que tentassem atacar os israelitas à noite. Quer se tratasse de outro inimigo, representado por outra nação, quer se tratasse de feras do deserto. A coluna de fogo iluminava os israelitas. Ninguém e nada poderia penetrar ali sem ser descoberto. O fogo do Espírito Santo, que reside em nós, afasta todos os espíritos maus, protege-nos contra os ataques de Satanás
e permite que descansemos no regaço de nosso Pai Celestial. É por isso que você precisa ter comunhão com o Espírito Santo continuamente, através da oração. Estando você a atravessar este deserto da vida, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita em você, que intercede por você, que ajuda você e o conforta, ensina e orienta. Nunca se esqueça de reconhecer o Espírito Santo e de depender dele. Deleite-se nele sempre, louve sua presença e agradeça a ele a orientação e a força que ele lhe dá. Meus irmãos e irmãs, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você deve conhecer a tríplice provisão do Senhor, em função de você viver uma vida cristã vitoriosa. Se você ficar sem qualquer dessas três bênçãos, vai entrar em dificuldades em sua vida cristã. O sangue e a carne do Cordeiro, mas a coluna do Espírito Santo, são partes integrantes do Evangelho de Cristo. Quando você conhece a verdade e coloca sua fé nessas provisões que Deus preparou, você passa a ter uma vida cristã vitoriosa, poderosa, à medida que vai vencendo o deserto